Bom, com o objetivo de estudar a formação das imagens de um objeto real diante de um espelho esférico, seja ele côncavo ou convexo, é importante notar o comportamento de alguns raios que a gente chama de raios notáveis a um espelho esférico, ok? Então vamos lá. A primeira evidência aqui, a primeira relação, a primeira propriedade que a gente vai estudar está diretamente ligada à própria definição do foco. A gente observa que todo raio que entra paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco, se o espelho for côncavo, e todo raio que entra paralelo ao eixo principal de um espelho convexo, ele reflete de modo que obedece à direção do foco, ou seja, o seu prolongamento necessariamente passa pelo foco, ok? É importante nesse momento aqui destacar o seguinte, que nos espelhos esféricos côncavo, o foco e o centro de curvatura eles ficam à frente do espelho. Isso caracteriza esses pontos como sendo pontos reais. Já aqui nos espelhos convexos, o foco e o centro eles ficam atrás do espelho. Logo, eles são pontos virtuais, ok? Por isso que é necessário que haja um prolongamento para a gente atingir esses pontos. Inclusive, daqui a pouco vamos definir o conceito de imagem real e imagem virtual, tudo bem? Mas voltando aqui para dar prosseguimento, as propriedades são, primeira, todo raio que entra paralelo reflete passando pelo foco côncavo, todo raio que entra paralelo reflete na direção do foco convexo, tudo bem? Bom, a segunda propriedade, inclusive, está relacionada com o princípio da óptica geométrica, que é a reversibilidade dos raios. Se ele entra paralelo e sai pelo foco, se ele entra pelo foco, ele tem que sair paralelo, tá bom? Os raios são reversos. Então, a segunda propriedade fala justamente disso. Todo raio de luz que entra no espelho passando pelo foco sai paralelo no côncavo e todo raio de luz que entra na direção do foco no espelho convexo, ele sai paralelo, tá bom? Terceira propriedade é o seguinte, bom, há na geometria uma relação que nos garante isso aqui que eu vou te falar agora. Todo segmento de reta radial, ou seja, que passa pelo centro, seja essa linha aqui que a gente chamou de eixo principal ou qualquer outro eixo que fica sendo caracterizado como eixos secundários, se ele passar pelo centro e tocar a circunferência, ele sai fazendo 90 graus com essa circunferência, ok? Bom, então, se você lembra bem dos espelhos planos, toda reta que é perpendicular a um espelho é chamada de reta normal. E aí, a gente está aqui evidenciando nessa terceira propriedade a lei da reflexão, que diz que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Por isso, por essa razão, que todo raio de luz que entra no espelho, incide no espelho esférico, no vértice dele sai formando o mesmo ângulo, porque o eixo principal nada mais é do que uma reta normal, tá bom? Isso vale tanto para o côncavo quanto para o convexo. Então, a terceira propriedade é, entrou pelo vértice, sai formando o mesmo ângulo. A quarta e última propriedade, meus queridos, está relacionada também com o fato de que todo segmento de reta que passa pelo centro constitui uma reta normal. Logo, se aqui eu tenho uma reta normal e o raio de luz entra pela reta normal, ele tem que voltar pela reta normal. Por quê? Porque se ele entra, lembra aqui que eu falei? Todo o raio de luz que entra fazendo um ângulo θ com a reta normal, sai formando outro ângulo θ, o mesmo ângulo θ com essa reta normal. Aqui, se a gente traçar uma normal pontilhada aqui, a gente ia ter um raio de luz incidindo fazendo 0 graus com a normal. Então, ele tem que voltar fazendo 0 graus com a normal. Por isso, por essa razão, essa quarta propriedade ela é evidenciada. Todo raio de luz que entra pelo centro, ele volta pelo centro sem sofrer desvio. Isso no côncavo e no convexo. Todo raio de luz que entra na direção do centro, volta obedecendo a mesma direção, somente muda o sentido, óbvio, porque aqui ocorreu uma reflexão.